pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior canal, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E nós estamos em campo, nós estamos firmes com o nosso projeto pedagógico. O nosso projeto pedagógico é competente, que quer qualificar a sua preparação para você ficar muito competitivo e alcançar seus objetivos, para que você possa atingir sua meta da sua aprovação neste concurso público. Queremos ver o seu nome publicado no Diário Oficial, queremos ver a sua nomeação e acreditamos no seu potencial, porque você está estudando com antecedência, planejamento e foco, visando todo o sucesso que você merece. Bom, estou aqui para dar continuidade ao nosso módulo de período republicano do nosso curso de História de Mato Grosso, voltado para concursos públicos. Hoje chegamos à nossa última aula, onde vamos abordar o processo histórico que levou à divisão do estado de Mato Grosso e à criação do estado de Mato Grosso do Sul, lá em 1977, quando ocorreu a divisão, e 2 anos depois, quando ocorreu a efetivação dessa divisão. A gente vai entender na aula de hoje que a divisão do estado de Mato Grosso foi um processo histórico que perdurou por cerca de 80 anos. As ideias de divisão, as ideias emancipacionistas, já eram nutridas pelas elites sul-mato-grossenses desde o final do século XIX. Então passou todo o século XX ganhando corpo a ideia da divisão do estado de Mato Grosso, até que o presidente da República, Ernesto Geisel, assinou a Lei Complementar número 31, que determinava a divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Todo esse processo histórico será apreciado na aula de hoje. Você é meu convidado, você é minha convidada para acompanhar tudo isso e entender como se deu o desenrolar de todo esse processo que culminou com a assinatura por parte do presidente da República do decreto-lei que criou justamente o estado de Mato Grosso do Sul. Então vamos lá, pessoal, começar a entender todo esse processo. Nós precisamos conhecer os fatores do divisionismo. Primeiro ponto aqui, o fato do poder político estar concentrado em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Então este é um fator que vai alimentar a divisão do estado. Segundo fator, o fato da receita pública estadual ser maior no sul. Então o sul vai dizer que carrega o norte nas costas. O sul vai alegar que a divisão é necessária pelo fato deles terem a maior arrecadação. A maior receita pública está concentrada naquela porção do território mato-grossense. Outro fator, o fato da burocracia estadual estar concentrada no norte. Claro, a capital estava no norte, Cuiabá, então todos os altos cargos burocráticos estavam também concentrados nessa porção de Mato Grosso. Outro aspecto que também vai alimentar o processo de divisionismo em Mato Grosso, as diferenças históricas e culturais. Enquanto o norte vai ter uma ligação muito mais próxima com o Rio de Janeiro, que foi durante muito tempo a capital do Brasil, o sul vai ter uma ligação muito mais forte com São Paulo. Então há diferenças históricas, há diferenças culturais. O norte, no caso Cuiabá, surgiu no século XVIII em razão do advento da exploração de ouro, da mineração. O sul por outros fatores, criação de gado principalmente, depois o extrativismo vegetal
com a erva mate. Então são muitas diferenças históricas. O processo de colonização foi diferenciado nas porções norte e sul de Mato Grosso, deixando grandes diferenças históricas. E essas diferenças históricas, por sua vez, também acabaram contribuindo para grandes diferenças culturais entre essas duas porções do estado de Mato Grosso. E outro fator também muito importante são os interesses econômicos e políticos alimentados por essas elites capitaneadas no sul de Mato Grosso, no caso lá em Campo Grande, que tinham interesses econômicos na divisão do estado e que tinham também interesses políticos nessa divisão. Afinal de contas, com a divisão você teria um novo governador, 3 novos senadores, vários deputados estaduais, vários deputados federais. Então a divisão era bem vista. Haviam interesses muito grandes, interesses econômicos e interesses políticos que suscitavam essas ideias. Então você percebe que não faltavam fatores para justificar a divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouquinho sobre as origens históricas desses anseios, desses fatores divisionistas. Bem, ao término da Guerra do Paraguai, que foi travada entre a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República Guarani, entre os anos de 1865 e 1870, começam a surgir ideias separatistas a partir de 1892, no movimento político que começou lá em Corumbá. Já tinha um embrião dessas ideias de divisionismo por parte das elites econômicas e políticas estabelecidas no sul de Mato Grosso. Nessa época, em 1892, surgiu o Estado Livre ou República Transatlântica de Mato Grosso, que foi o primeiro movimento separatista, basicamente, né? Primeiro embrião, pelo menos, né? Primeiro desejo de manifestar um ideal divisionista. Mas o primeiro movimento separatista de fato, ocorre em 1900, lá em Nioaque. Por isso que Nioaque, no atual Mato Grosso do Sul, é considerado o berço da divisão do estado de Mato Grosso. Primeiro movimento separatista se deu em 1900, tendo como líder político o coronel Jango Mascarenhas. Mais tarde foi a vez do fazendeiro Bento Xavier, no ano de 1911, lá na cidade de Bela Vista, atual Mato Grosso do Sul, também fazer um movimento separatista. Então perceba que há um histórico considerável acerca dos ideais divisionistas em Mato Grosso. Remontam desde o final da Guerra do Paraguai, finalzinho do século XIX e depois no começo do século XX também nós temos alguns movimentos já clamando pela divisão. Todos esses movimentos foram derrotados. Todos esses movimentos foram sufocados. Essas ideias divisionistas foram reprimidas pelo governo, tanto pelo governo estadual, tanto pelo governo federal, que não via com bons olhos a divisão do estado. Até porque Mato Grosso enfrentava alguns problemas nessa época, por exemplo, né? Por exemplo, o roubo de gado era uma característica, a pilhagem, o banditismo nessa porção sul-mato-grossense nas primeiras décadas do século XX, na época do coronelismo, como a gente assistiu em aulas anteriores. Posteriormente, pessoal, nós tivemos o surgimento do estado de Maracaju. O que foi o estado de Maracaju? Foi uma tentativa de divisão do estado de Mato Grosso dentro do contexto da ocorrência da Revolução Constitucionalista
de 1932. Você se lembra que na nossa aula sobre a Era Vargas, nós conversamos a respeito desse movimento que foi organizado pelas elites paulistas, fazendo oposição ao governo federal do presidente Getúlio Vargas, e que a porção sul de Mato Grosso participou desse movimento, apoiou a Revolução Constitucionalista, as tropas sulistas apoiando São Paulo, sob o comando do general Bertoldo Klinger. Então apoiaram a Revolução Constitucionalista. Por quê? Porque havia uma expectativa que, se São Paulo vencesse essa guerra contra o governo federal, poderia haver a divisão do estado de Mato Grosso. Tanto que nessa época, nos 2 meses, 3 meses aproximadamente, que durou a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, surgiu o estado de Maracaju, com capital em Campo Grande, tendo como governador Vespasiano Barbosa Martins. Mais uma vez, esse movimento separatista foi derrotado. O movimento, olha só, foi derrotado pelo governo federal. Um outro momento histórico da divisão do estado de Mato Grosso se deu no contexto da Marcha para o Oeste, durante a Era Vargas. Você se lembra, a gente apresentou uma aula sobre a Era Vargas, você lembra? Uma aula sobre a Marcha para o Oeste, a aula da Era Vargas, Política e Economia em Mato Grosso. Nessa época, em 1943, surgiram 2 territórios federais em Mato Grosso. O território federal do Guaporé e o território federal de Ponta Porã. Ponta Porã na porção sul. Então, no contexto da Segunda Guerra Mundial, como desdobramento da Marcha para o Oeste, surgiu a Colônia Federal Agrícola de Dourados e o território de Ponta Porã. Lembra dele? Então, o território de Ponta Porã surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Porém, ele foi extinto pela Constituição de 1946, sendo reintegrado ao estado de Mato Grosso. Porém, a vitória do divisionismo se deu durante a ditadura militar, durante os governos militares, na década de 1970, mais especificamente no governo do presidente Ernesto Geisel. É o presidente Geisel quem assinou no dia 11 de outubro de 1977 a Lei Complementar número 31, que determinava a divisão do estado de Mato Grosso e a criação do estado de Mato Grosso do Sul. Essa lei complementar foi, olha só, Lei Complementar número 31, 11 de outubro de 1977. Esta lei, minha gente, foi efetivada em 1º de janeiro de 1979. Então vamos lá. A lei foi assinada em 1977, mas ela só foi efetivada em 1979. Esta lei foi assinada pelo presidente Ernesto Geisel e contou com o apoio das lideranças políticas estabelecidas no sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. O governador de Mato Grosso, por exemplo, Garcia Neto, José Garcia Neto, era contra a divisão do estado. Porém, dentro da geopolítica militar e com o objetivo de garantir a soberania nacional, se deu a divisão do estado. Geisel, inclusive, disse para Garcia Neto que Mato Grosso estava num processo de desenvolvimento, resultado da colonização incentivada a partir dos anos 70 pelos governos militares, e que Mato Grosso estava
crescendo, se tornaria uma potência, então era necessária a divisão do Estado, até para o crescimento dessas duas unidades federais que surgiam naquele momento. Então é assim que se deu a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, pela Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977, na lei assinada pelo presidente Ernesto Geisel. Quando da efetivação da divisão, Mato Grosso contava com 38 municípios apenas, ao passo que Mato Grosso do Sul contava com 55 municípios. O primeiro governador de Mato Grosso, pós-divisão do Estado, foi Frederico Soares de Campos. Frederico Campos. Olha, mas vale destacar o seguinte: o governador no ato da divisão do Estado era José Garcia Neto. E quando da divisão do Estado, Garcia Neto acabou se licenciando do cargo de governador para concorrer ao cargo de senador. Então quem termina o mandato era o seu vice. Tá? O vice de Garcia Neto, o Cássio Leite, que terminou o mandato. Garcia Neto, inclusive, foi derrotado nas eleições para o Senado, porque ele saiu queimado da divisão do Estado. Então ele não conseguiu ser eleito para o Senado Federal. Foi eleito na época o senador Alberto Canelas. Então veja, o primeiro governador após a divisão do Estado foi Frederico Campos, sobre os ombros do qual recaiu a tarefa de governar um Estado, garantir infraestrutura para os projetos de colonização que estavam se desenvolvendo em Mato Grosso no final dos anos 70. Mas o primeiro governador eleito de Mato Grosso após a divisão do Estado foi Júlio José de Campos, o engenheiro Júlio José de Campos, que nas eleições de 1982 derrotou o padre Raimundo Pombo, que era candidato do PMDB, e ganhou as eleições daquele ano. Vamos ver aqui o Mato Grosso após a divisão. O que nós tivemos após a divisão do Estado? A divisão foi em 77, efetivada em 79. Após a divisão do Estado, nós tivemos uma intensificação das migrações sulistas em Mato Grosso, uma inexistência de infraestrutura básica, estradas, escolas, hospitais, energia elétrica, água encanada, projetos de colonização que estavam sendo desenvolvidos, surgimento de novas cidades em Mato Grosso e construção de obras de infraestrutura, sobretudo nos governos Frederico Campos e Júlio Campos. Então assim se deu o processo de divisão do Estado de Mato Grosso e surgimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Agora, pessoal, vamos fazer algumas questões relativas a esse tema. Vamos então falar da divisão de Mato Grosso, que é um tema que costuma aparecer nas provas de concurso público aqui em Mato Grosso. Vamos começar por esta questão aqui da banca UFMT, do concurso do Detran de 2015. Pela forma como... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira.
específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás, as inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10, e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$ 30 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.